receber em nossa casa o nosso irmão querido, o Santo Espírito Santo. O verso de Araújo. Querido, fica à vontade. Casa sua. Em nome do Divino Mestre, sob a inspiração dos mentores que dirigem esta casa, as nossas boas-vindas a todos, e é sempre uma alegria renovada aqui estar ao lado de amigos queridos, para que possamos juntos aprender valiosos ensinamentos dessa doutrina abençoada. Está soando muito alto lá, Beto? Está muito alto? Estou falando muito alto? O tema escolhido para a noite de hoje é aflição e consolação, baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciamos com uma prece do livro Paulo Estevam, de Chico Amor Xavier, feita por Abigail. Prece dos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. Estevão, também do livro Paulo Estevam, nos diz: estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque de outro modo Deus não nos mandaria. Não será felicidade nesse mundo podermos sofrer alguma coisa por amor a Deus? Quem nada tem, ainda possui o coração para dar. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada, que haja o nosso despertar para os verdadeiros valores da existência. Não basta sofrer simplesmente para acender a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz, os benefícios que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Emmanuel. Quando o Mestre nos afirmou: bem-aventurados os que choram, aflitos, pois que serão consolados, a terceira revelação, o Consolador prometido, vem nos esclarecer
acrescentar sem mudar o ensinamento do Mestre, mas tornar mais proveitosa, mais entendível a lição. Nem todo aflito ou todo aquele que chora será consolado. As aflições são processos depurativos, lembrando que cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. As aflições chegam ao homem convidando-o, concitando-o à meditação em torno da problemática da existência, da grandiosidade do que é viver, que não pode ser levada à nossa vida, não pode ser conduzida de maneira leviana. Tua aflição mede o teu estado espiritual e representa o patrimônio de que dispões para recuperares a tua paz. Dores de hoje, dívidas de ontem. Deus nunca erra o endereço para as suas visitas. Aquele que ora se aflige, lembrando que aflitos somos todos nós, todo filho do Pai tem uma lágrima secreta. Aquele que ora se aflige, recupera-se das aflições que a outra impôs. Por isso, como dizia o Mestre, somente na vida futura, no porvir, se hoje bem se conduzir, será consolado. Há, todavia, aflitos, aqueles que sofrem, mas que se fazem afligentes, que não se conformam, que fazem os outros sofrer, querem que os outros também se comprazam na sua dor, explodindo em rebeldia contra os fatores causais das suas necessidades evolutivas, assumindo não raro uma falsa ilusão de vítima e engalfinhando-se nas disputas do desequilíbrio. Os aflitos, os que sofrem, a que se refere o Mestre Nazareno, são aqueles que, da tribulação, do sofrimento, das incertezas, das vicissitudes, dos infortúnios, retiram com sabedoria o bom proveito que toda aflição, toda tribulação traz. Necessário que confiemos em Deus de maneira inabalável. Todas as vezes que Deus nos concede uma tribulação, Ele nos traz uma consolação em que nós iremos tirar um proveito valioso para a ascensão. Aqueles que encontram na dor um desafio para superarem-se a si mesmos. Somos espíritos imortais, temporariamente com o corpo, aflitos, afligidos, com justa causa, num planeta de choro e de ranger de dentes, tendo como desafio a superação de nós mesmos. Serão consolados também os que se abrasaram na fé ardente e sobrepõem-se corajosamente contra todas as injunções dolorosas que nos são impostas. Ou seja, eu deposito toda a minha confiança em Deus, uma confiança inabalável. Eu assino uma folha de cheque em branco para que Deus proceda, que faça tudo aquilo que lhe convier. Seja feita, Pai, a vossa sublime vontade, tanto no céu como na terra.
Serão consolados também todos os que convertem as dificuldades e provações em experiências de sabedoria. Se tem uma coisa que podemos adquirir e pedir a Deus, é a virtude da sabedoria. O homem que é sábio carrega tudo consigo, todos os seus valores imperecíveis, como dizia o filósofo Bias, um dos sábios da antiguidade: eu trago tudo comigo. Ou seja, aquilo que eu construir interiormente em virtudes, é a minha riqueza verdadeira. Serão consolados também os que, sob o excruciar, o martírio dos testemunhos, ou seja, a vida vai bater sempre. É necessário que estejamos fortalecidos com uma fé inabalável, sabedor que todas as vezes que um infortúnio nos chega, é para que nós possamos voar alto, rumo à luz, rumo à redenção. Lembramos sempre do avião, né? O jato, por maior que seja, ele só sobe contra o vento. Nosso irmão Moacir, o aviador, por isso que tem a biruta lá que orienta que onde está o vento, o avião vai contra o vento. Repetindo, os que sobre o martírio dos testemunhos demonstram a sua fé e perseverança nos ideais esposados, porfiando, seguindo fiéis aos compromissos abraçados. Lembrando que nós somos espíritos imortais, temporariamente com o corpo, num planeta de sofrimento, mas que todos nós alcançaremos a angelitude, todos iremos conseguir a redenção. Os aflitos humildes e que se convertem em lições vivas de otimismo e esperança. Eis os que serão bem-aventurados, felizes, porque após as dívidas resgatadas, os labores realizados, os trabalhos realizados, os testemunhos confirmados, serão, enfim, consolados, esclarecidos pela bênção da consciência tranquila. Não há tesouro maior do que uma consciência tranquila no país da redenção total. Tua aflição abençoada é o caminho da tua vitória sobre ti mesmo. Aquele que se arrepende de um mal está aflito, que se encoleriza, que se revolta, sofre aflição, que persegue, padece agonia, que inveja, extremunha-se e chora. Estes não serão, por enquanto, consolados. Somente quando a consciência da dor que infligiram aos outros os faça amar, submetendo-os à divina vontade, encontrarão na aflição, na dor, no sofrimento, a felicidade, porque há nela. A aflição evidente está na Terra, por ser este um planeta de provas e expiações, de choro e de ranger de dentes, onde a felicidade, como disse o mestre, ainda não se instalou, nem poderia fazê-lo por enquanto. Concentra deste modo as tuas aflições no afligido, o
Mestre, sem dívidas, e entrega-te a Ele, seguindo-lhe o exemplo. E enquanto te encontras aflito, procura diminuir a aflição do teu próximo. Assim fazendo, serás consolado, porque, conforme asseverou Allan Kardec, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa também há de ser essa causa. Sofrendo-a com resignação, superá-la-ás e encontrarás a verdadeira paz. A aflição é um desafio que poucos suportam. Não é fácil estar aflito, sofrer aflição, que poucos suportam. Lição que raros aprendem, e tesouro que não se recebe facilmente nos diz Emmanuel. Não é fácil dar um testemunho de coragem, de bom ânimo, de esforço, de esperança, de humildade diante das tormentas que chegam à nossa porta. Parafraseando o Mestre, bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem, que chorando não desanimam em momento algum, que ofendidos não revidam a ninguém, que esquecidos pelos outros não olvidam, não esquecem os deveres que lhes são próprios, que dilacerados pela dor não ferem a ninguém, sofram, mas não façam ninguém sofrer. Vale a pena ser bom, vale a pena fazer o bem, vale a pena ser gentil. Que caluniados não caluniam. A nossa língua, a calúnia que parte de nós, tem nos causado muito sofrimento, muita aflição. Como é bom quando chega um amigo querendo contar uma novidade caluniosa sobre alguém, aí ele chega do lado da gente, começa a falar fofoca e a gente fica quieto. E fica quieto. Deixa ele falar até ele se tocar pela sua consciência de que tudo aquilo que ele emite a outro, que ele comenta de outro, que ele fala do outro, que ele pensa do outro, essa energia toda retornará, feito um bumerangue para ele e para a sua família. Que desamparados não desamparam, que açoitados não praguejam, que injustiçados não se justificam em momento algum, que traídos não atraiçoam, que perseguidos não perseguem a ninguém, que ridicularizados não ironizam, que sofrendo não fazem sofrer a ninguém. Até agora, raros aflitos da terra, raros, conseguiram merecer as bem-aventuranças do céu, porque realmente, com o amor puro que lhe foi dado exemplo, somente o amor, somente o grande aflito da cruz é que soube realmente ser um exemplo de ser afligido e não afligir a ninguém.
Os bem-aventurados do Evangelho são os aflitos que não provocam novas aflições. É necessário que eu aprenda com a minha dor, com a passagem da tormenta pela minha vida, e eu consiga ter sabedoria para mudar o roteiro da minha existência, para trilhar novos caminhos, novos pensamentos, novas atitudes, novos hábitos. Por exemplo, eu começo a ter o hábito da leitura salutar, trazendo luz para a minha vida. Eu adoto o culto do Evangelho no lar para proteger a minha família, proteger o meu lar, meu coração, os meus pensamentos, colocando-os sob uma redoma protetora. São aqueles que aceitam a dor de forma resignada e nela acatam os divinos desígnios. Seja feita, Pai, a tua vontade. Allan Kardec nos diz que as aflições na terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro. O remédio amargo, o curativo que chega para que nós possamos reparar os débitos clamorosos do passado. As aflições salvam a vida de um doente e lhe devolvem a saúde. Nas suas aflições, seus momentos de dor e tribulação, olhe um pouco abaixo de você e não acima. Não se compare a ninguém, mas olhe quanto sofrimento está ao seu lado. Pense naqueles que sofrem ainda mais que você, sem reclamar. Allan Kardec. O grande remédio salutar para todas as aflições do caminho será sempre trabalhar mais, trabalhar de maneira desinteressada, trabalhar por amor a Jesus como servidor e servir mais. Servir, serviço, servidor. Entregando ao Senhor a parte dos problemas que não seja possível resolver por enquanto. Bezerra novamente, diante de quaisquer transes da vida, qualquer dificuldade, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer do mal, crer no bem e servir sempre mais com amor. Valoriza, caro irmão, a aflição de hoje, o sofrimento de hoje, aprendendo com ele a crescer para o bem cada vez mais, que nos burila, que nos lapida, que nos desperta para a verdadeira união com Deus. Porque o Mestre que te propões a escutar e seguir, nosso modelo e guia, ao invés de facilidades na terra, do imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante, a ação constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. É, no entanto, o sofrimento, a aflição, uma via de purificação, e a aflição, um meio libertador. Para quem, mantendo o encontro com a verdade, elege a recuperação verdadeira dos valores morais, abençoada rota, através da qual o espírito se encontra consigo mesmo, depois das múltiplas lutas do caminho, por onde a jornada, quando desatento e infeliz,
desrespeitasse as leis divinas. Fazendo um pequeno resumo do que nós comentamos até agora, se algum irmão tiver alguma intuição, alguma pergunta que queira nos ajudar contribuindo para o melhor entendimento do assunto, estejam à vontade. Serão muito bem-vindas as vossas intuições. Aflição, fazendo um pequeno resumo da nossa fala, é uma oportunidade valiosa, apesar do gosto amar, despertar para a verdadeira vida, para o mundo maior. A Terra, o nosso mundo, então, o planeta de passagem, não é a nossa morada. Portanto, somente a aflição faz com que nós entendamos que não somos desta seara. É um medicamento capaz, a aflição, de operar-nos a própria cura. Remédio amargo, que chega, mas necessário, para que nós possamos trilhar um caminho de ascensão. Roteiro de luz. O cartaz ali providencial: Jesus é a luz do mundo, que o mundo não tem sabido aproveitar, recusando em favor da treva que permanece dominadora. A aflição também é um reajuste de diretrizes e pensamentos. Muitas vezes nós temos certos objetivos que não nos levarão à verdadeira alegria, à verdadeira ascensão, ao nosso melhoramento. Portanto, chega a aflição para mudar completamente as diretrizes de segurança. A aflição também representa a retomada da simplicidade na caminhada. A aflição, a dor, nos ensina a gemer, diz o provérbio antigo. Através da aflição, nós entendemos que precisamos servir mais, amar mais, sintonizar-se mais com o Pai. A aflição também é um convite do Divino Semeador para que ele se intensifique na terra a seara de verdadeira libertação interior de todos os valores do Espírito. Precisamos dar mais valor às causas do Espírito, às causas espirituais. O Espírito é imortal, a matéria é efêmera, passageira, e tudo aqui deixaremos. É necessário despertar, enquanto é tempo, para os verdadeiros valores do Espírito, para a vida imortal. Somos seres, espíritos imortais, almas encarnadas, mas logo voltaremos à pátria espiritual e levaremos consigo somente os valores, as virtudes, os dons, os talentos que estão armazenados no nosso perispírito. Portanto, fora da caridade não há salvação para ninguém. A aflição também é um entendimento que Deus te concede para que te faças mais útil aos que sofrem mais que ti mesmo. A aflição nos dá a noção de solidariedade. Se nós olharmos para o lado, em todo momento haverá pessoas que sempre sofrem mais do que nós. Minha irmã foi convidada
essa semana para uma amiga, para frequentar uma novena em uma igreja vizinha à casa dela. E 4, 5 horas da manhã foram as duas caminhando em direção à igreja. Voltando da igreja, aos dias seguintes, ela comentou: puxa vida, eu nunca vi tanta gente sofrendo pelas ruas, abandonadas, dormindo pelo chão. Pelo caminho todo eu encontrei pessoas dormindo nas marquises, nas calçadas, em sofrimento extremo. A aflição também é uma porta de acesso ao nosso engrandecimento espiritual. Algum irmão gostaria de tecer um comentário, uma intuição, uma pergunta? Em uma palavra, resumindo a nossa fala, o que nós poderíamos de lição para voltarmos para os nossos lares da palavra aflição? Abençoadas aflições de cada dia. Ninguém se arrisca? Gratidão. Gratidão sempre. O poder da gratidão. A resignação. Oi? Aprendizado. Aprendizado constante. Resignação. Oi? Resignação. De resignação. Resignação é a palavra que resume as aflições que nos atingem. De maneira resignada, nós aceitamos a vontade de Deus, nosso Pai, em todos os momentos da existência. É necessário que depositemos mais confiança em Deus, sabedor de que muitas vezes Ele nos tira de um caminho, nos fecha caminhos que não seriam para o nosso bem, abre portas outras de acordo com a sua vontade. Ele é Deus, para que nós possamos aprender, despertar para os valores eternos. Mais alguém poderia nos ajudar? Trabalho. Desculpa, não ouvi. Trabalho incessante, trabalho desinteressado, trabalho. A nossa vida tem que ser um constante servir. Enquanto eu não descobrir o meu propósito, meu posto de serviço, aliás, aqui essa casa está Fé, né? fé inabalável, sempre. Fé em pensamentos, em obras. O pensamento fortalecido pelas obras dos Espíritos. Para que nós vamos ficar achando que nós damos conta do recado? Para que achar que nós conseguimos vencer sozinhos as nossas aflições? Se temos o coração, estamos no Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Temos Paulo e Estevão, temos as obras de Leão Denis, as obras magistrais de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles. O que mais falta para nós? Vontade, esforço, e sabedor de que as minhas aflições de hoje voltarão amanhã, breve no porvir, na vida futura, se eu não modificar o que eu estou fazendo hoje. Se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, eu digo para mim, né? Estou criticando vocês. Eu já sei como será a minha vida futura. É preciso pedir ajuda, meus irmãos. Despertar, perguntar. Hoje já tenho na mão. Estamos diante do Consolador prometido, a terceira revelação. É necessário que cada espírito, com todo amor, possa despertar para os valores do Espírito
sabedores de que estamos diante da doutrina consoladora, do Cristo Consolador, da terceira revelação do Consolador prometido por Jesus. Não vos deixarei órfãos, disse o Mestre, mas é necessário que nós façamos a nossa parte, nos esforcemos um pouquinho mais, busquemos o entendimento para que as aflições não nos encontrem no caminho. A vida é uma questão lógica, a cada um, como disse o Mestre, a cada um segundo as suas obras. É necessário que eu entenda que é preciso buscar com mais vontade, com mais esforço, com mais confiança a doutrina que está para nos iluminar, que veio para nos trazer as verdadeiras consolações, os verdadeiros caminhos que conduzem a Deus, sem formalidades, sem imposições, sem nada exigir de nós, mas que, quando a dor aflige o meu coração, eu preciso entender que essas dores, essas aflições, foram todas atraídas, ocasionadas por mim mesmo. Algum irmão tem alguma dúvida que a gente possa, em conjunto, vários irmãos estudiosos? Neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre para podermos nos esclarecer, para sermos consolados pelo Divino Mestre, de que as nossas aflições, as nossas dores, podem ser curadas por nós mesmos, através do trabalho, através do amor, através da caridade, através da transformação interior, através do despertar para os verdadeiros valores do Espírito. Que Jesus nos abençoe para que possamos ser consolados, mas que também possamos andar, possamos melhorar, possamos despertar para a verdadeira vida, construindo a vida futura o melhor degrau para a nossa vida. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Assim seja.